os gigantes? Por que restos e imagens de seres humanos gigantes são encontrados e não se fala sobre isso? Sim, é verdade. Justamente para ocultar o que eu acabei de dizer, é ligado até a outra questão, né? Existe um instituto americano que se chama Smithsonian Institute, que ele foi criado somente para esconder vestígios, né? A função deles é esconder esqueletos, esconder gigantes, esconder a história verdadeira da humanidade. Eles foram criados para dizer que tudo fake news, que é teoria da conspiração, etc. Então o interesse do sistema é tão grande em esconder a verdade que eles criam, assim, investem milhões e milhões de dólares para ocultar a verdade. Só que a verdade, como diz, ela pode ser retardada, mas nunca pode ser eliminada. E então estão encontrando agora esqueletos gigantes de 11 metros, 10 metros, né, que eram os antigos Nephilim. Então a Bíblia fala que, e também o livro de Enoque fala disso, só que foi retirado também o livro de Enoque, né, da Bíblia. Ele ainda existe na Bíblia da Etiópia, mas nas Bíblias católicas e evangélicas não foi aceito o livro de Enoque. Enoque fala também que os anjos caídos vieram à Terra e eles gostaram muito das mulheres, acharam as mulheres humanas muito bonitas, né? E se uniram às mulheres humanas. E o fruto dessa união foram os Néfilins, os chamados gigantes. Então a Bíblia é muito cheia de história de gigantes. A prova é que Davi também lutou contra os gigantes, os filisteus e tal. Então os gigantes eram um cruzamento dos anjos caídos com as mulheres terrenas. Eu não sei se ele nascia gigante, sabe? Senão não ia dar certo, né? Acho que ele nascia pequenininho, depois ele crescia sem parar, né? Então esses gigantes chegou uma época assim que eles estavam destruindo tudo, porque eles comiam muito, eles precisavam de alimento e nada saciava. Então a gente vê histórias de todo mundo. Ainda existem gigantes vivos na Terra. Tem até umas imagens aí que foram encontradas, alguns no Afeganistão, inclusive os soldados americanos encontraram um gigante lá que até ceifou a vida de 2, 3 soldados americanos. Depois ele foi abatido e foi botado num avião para tentar levar para os Estados Unidos, não sei. Mas ainda existe alguns remanescentes. Mas na época do passado eram muito comuns os gigantes. Depois eles foram, né, não tinham mais com que conseguir sobreviver, eles foram sendo abatidos. Então, tem gigantes dessa época da história bíblica ali, que foram 3, 4, 5 mil anos atrás, né, a história mais recente que a gente encontra. E existe também os gigantes titãs, né, os gigantes titãs, que aí é outro nível, aí é antediluviana, que eram seres extremamente grandes que existiam na Terra, na época que a Terra não tinha nem o ser humano ainda, e que depois foram petrificados pelo dilúvio de plasma, houve um dilúvio de plasma, de energia, eles foram petrificados, e hoje são muitas montanhas, que a gente vê por aí, são gigantes petrificados, mas aí é outra época, nós estamos falando do período antediluviano, né, milhões de anos atrás. Mas esses gigantes recentes que a gente vê agora, é muito comum encontrar esqueletos. Só que isso também não vai ser deixado assim. Daqui a pouco vai tudo vir à tona e não tem mais como esconder, porque as evidências são grandes, né?